sua Bíblia, abra comigo no livro de 1 Samuel. Glória a Deus. Deus está neste lugar, meu irmão. Capítulo 16, versículo 9. Perdão, versículo 11. Se puder ligar as luzes aqui, por gentileza, o pessoal conseguir. Glória a Deus. Queridos, esse tema, Somos Fortes, ele surgiu no meu coração logo quando eu assumi a juventude. Logo. Ou perdão, eu troco. Na verdade, não foi quando eu assumi. Foi quando o pastor chegou até mim, irmãos, tem uma missão para você. E ele me passou e eu fiquei pensando nisso. E vou ser sincero, relutei um pouquinho, irmão. Olhando para mim, eu falei, eu acho que eu não tenho força para isso. Não tenho mais disposição para isso. E aí o Senhor me deu essa palavra. E Ele disse para mim, tu é forte. Tu és jovem. Tu és jovem. E tu és forte. E pensando nisso, surgiu esse tema. E eu quero ler esse texto. Primeiro, depois, mais para frente, eu leio o texto básico. E eu quero pensar um pouco com vocês. Primeiro que esse tema ele já é muito sugestivo. Que ele já declara algo que é uma verdade. Que somos fortes. Talvez, você não esteja usando a sua força como você deveria, a sua disposição como você deveria ou poderia, mas quem sabe através de hoje, e assim eu creio, você hoje entenda que tem algo dentro de você que o Senhor colocou único e exclusivamente dentro de você. Quando ele declara, é interessante quando o João ele declara isso, ele não titubia, ele não, será, não, ele fala, eu vou escrever para vocês, jovens, porque sois fortes. Ele não fala, eu acho que vocês são fortes. Não, ele declara, ele literalmente deixa claro, escrevo para vocês porque vocês são fortes. E hoje eu gostaria de não escrever, mas eu falo hoje para vocês, porque eu tenho plena convicção que vocês e nós somos fortes. Por isso que eu prego hoje e em cima desse tema. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens, e disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos à roda da mesa até que ele venha. Pode se assentar? Texto conhecido, né? Todos nós sabemos bem dessa história. Mas antes de eu entrar no texto, eu gostaria de falar algo aqui. Na nossa vida, nós temos fases, e nós vivemos essas fases o tempo todo. Por exemplo, antes de você ser jovem, adolescente, você provavelmente foi criança. E em cada fase dessa vida, normalmente, se tem as suas próprias características. Por exemplo, quando você é criança, você tem está naquela fase da inocência. Inclusive, o Mateus falou algo na consagração que eu achei interessante. Está naquela fase ainda que não é a fase naquela das possibilidades. Eu falei, rapaz, que sacada boa. Então, cada fase tem a sua. Por exemplo, quando você chega na adolescência, alguns já passaram aqui, outros já passaram até um pouquinho mais, é a fase das descobertas, que a gente quer entender tudo, quer alcançar tudo.
E quando chega na juventude, a gente quer se achar acima do que a gente é. E o jovem, se ele tem uma mentalidade, eu já tive, apesar de ainda ser jovem, mas eu já tive ela mais aflorada, que é a mentalidade jovem acha que nunca pode acontecer nada com ele. Ele se acha o super-homem, né? Ele se acha que já sabe, que agora ele começa a trabalhar, começa a se manter, ele já começa a achar que pode ser independente. E aí também tem a outra fase, que é a fase, não gostaria de dizer dos velhos, mas quem sabe dos antigos, dos anciãos. Então tem fases. Na nossa vida nós vivemos essas fases. Por isso que Salomão, quando ele declara uma verdade muito linda, quando ele diz em Eclesiastes capítulo 12, que ele fala para o jovem: jovem, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. O que ele está falando? Lembra do Senhor enquanto você tem vigor, enquanto você tem força, enquanto você tem disposição, enquanto você está cheio de garra. Lembra do Senhor nesses momentos, porque vai chegar uma hora que você não vai ter forças, que a sua força não será mais a mesma. E aí você vai chegar nesses maus dias, e provavelmente você já ouviu isso, eu já ouvi várias vezes, inclusive já falei em alguma delas, que você fala assim, quando levanta uma perna, faz alguma coisa, meu Deus, antigamente eu fazia isso tão fácil, né? Os mesmos quando vão jogar bola, tem alguns que vai jogar bola, dá uma corridinha, bota a língua para fora e pede para sair. Por quê? Aí ele fala, poxa, quando eu era mais novo, eu jogava tanto, eu lembro, irmão, olha só, eu lembrando da minha infância, eu lembro que eu acordava 9 horas da manhã, aí começava com um toquinho, aí daqui a pouquinho reunia a galera, aí ia para a quadra da Santa Mariana, ia para a quadra da CH, aí jogava a bola, depois da quadra da CH, ia em casa, comia alguma coisa, tomava um banho, e à noite já ia para a quadra da Santa Mariana, e era assim, nas férias era só isso, o dia inteiro jogando bola. Hoje em dia eu vou jogar ali com os meninos, eu corro um pouquinho, já estou querendo passar. Por quê? Porque essa força ela vai diminuindo, e essa força é uma característica do jovem. E eu gostaria de deixar isso bem claro, que muitas das vezes a gente liga essa força, essa coisa, só na idade, mas não. Existem muitos jovens, vou falar isso aqui, é uma verdade, que é mais velho do que as pessoas que são mais velhas. Sabia disso? Eu convivi na época que eu liderei a juventude ali na Ebenezer, falei Ebenezer, que eu liderei ali, é mistério, irmão, é mistério, que eu liderei ali, tinham 2 jovens que eu cheguei, chamava, até que eu cheguei a uma coisa, cara, não dá, a mentalidade dele é de velho, quando ele viu um negócio diferente, não sei para quê, falei, cara com 17, 18 anos, mas com mentalidade de velho. E existem muitos anciãos que têm até a idade avançada, mas meu irmão dá um banho muito jovem que está aqui. Verdade ou não verdade? Estou mentindo no que eu estou falando? Quer tirar a prova disso? Tem ancião que chega na hora do momento do louvor, ele fica em pé o louvor todinho, e tem jovem sentado. E jovem que é o forte. Então, pelo amor de Deus, meu irmão, não vai perder para um senhor de 80, 70 anos, te colocando no bolso. Então, na hora do louvor da adoração, você está entregando uma adoração a Deus. Você é forte, se coloca de pé, entrega o seu melhor a Ele. Então, cada fase tem as suas próprias características. Por exemplo, na juventude, essa característica é marcante. Ela é muito verdade. Forte. Vocês são fortes. Então, pensando nisso, eu pensei nesse texto para nós hoje. Esse texto conta a história de que Samuel recebe uma ordem de Deus para ir até a casa de Jessé ungir um novo rei, porque o Senhor havia rejeitado a Saul. Quando ele chega lá, você conhece a história, não vou ficar repetindo até para a gente ganhar tempo, que eu quero terminar no horário que eu combinei com o pessoal. Quando ele chega lá, vai passando todos os filhos. Passa Eliabe, vai passando, até que chega uma hora que ele fica admirado com a beleza de um dos filhos de Jessé. Samuel fica lisonjeado, fala, certamente esse é o rei de Israel.
E o Senhor vira e diz para ele, você conhece a história. O Senhor vira e diz para ele, não atente para a sua aparência. Não olhe, porque eu não vejo como você vê o que está por fora, mas eu vejo o que está no coração. E pensando nisso, aí ele chega e fala assim, depois que passa, ele recebe essa palavra de Deus, aí ele faz uma pergunta. Qual a pergunta que ele faz? Chama Jessé e fala, Jessé, acabaram-se os mancebos? E essa frase, ela ecoa muito forte no meu coração, muito. E a pergunta que eu falo para você, acabaram-se os jovens? Não. E aí eu penso que muitas das vezes nós temos a força, temos a disposição, mas qual tem sido a nossa postura? Porque às vezes existem pessoas que têm muito conhecimento. Está falando do meu iPhone, Chico? iPhone, quem pode, né, irmão? Entendeu? Eu fui tirar uma onda ali com o Edson, na hora que a gente estava aqui batendo um papo. Aí eu falei, rapaz, tu tem um iPhone igual ao meu? Eu falei para ele, pode, né? Já falei também, se não puder, já é. Tem um iPhone igual ao meu. Ele falou, esse aqui é meu. Eu falei, só que tu tá na minha frente ainda, eu estou numa situação pior do que a sua. Aí eu falei para ele, sabe por quê? Porque esse aqui não é meu. Esse iPhone não é meu, é do meu filho. O meu quebrou e eu peguei esse emprestado. Aí eu falei, tu está me enganando, mas amém. E aí eu fiquei analisando esse texto, fiquei pensando comigo, e isso ficou pesando no meu coração, acabaram-se os jovens. E hoje eu quero te perguntar, porque muitas das vezes os jovens não se acabaram, mas os jovens têm a força, mas não sabem que tem. E aí, se ele me ajudar e não descarregar, eu resolvi colocar aqui o significado de forte. Irmão, eu recebi uma lista com quase 31 informações. E aí eu vou ler algumas delas para você. Que tem grande força física ou orgânica, cujos músculos são bem desenvolvidos, robusto, vigoroso. De constituição robusta, corajoso, valente, enérgico, capaz de lidar com ou ultrapassar situações difíceis, não influenciável, que não sabe... Calma aí, não descarregou não, né? Está aqui ainda. Não influenciável, que não sabe o que quer, que sabe o que quer, que sabe se impor, que tem poder de ação, poderoso, que se manifesta com intensidade, que provoca determinada emoção ou sentimento em alto grau, que produz viva impressão nos sentidos, que produz efeitos contundentes, que atua decisivamente, que demonstra grande afeto, solidariedade, etc., caloroso, que se caracteriza pela aspereza, pela agressão, essa daqui é complicado, né? Violento, que tem bons conhecimentos em determinado campo do saber ou da vida prática, versado, entendido, feito de material resistente, que não se quebra ou se deteriora, facilmente sólido, rígido, cujo volume é alto, que sopra ou se move com muita rapidez e força, nutritivo, em que há grande concentração de determinada substâncias, que se baseia em extensas e evidências ou em raciocínio perfeitamente lógico, firme e duradouro, que tem grande possibilidade de vencer uma disputa. Olha só isso, irmão. Tem grandes possibilidades de vencer uma disputa. Que apresenta descrições ou cenas de grande realismo com relação ao sofrimento humano, protegido de ataques, fortificado, difícil de subir, íngreme. Eu estou pulando aqui alguns para a gente, que tem uns aqui no final que
o 27 agora, ó. Edificação provida de meios de defesa, destinado a proteger um lugar estratégico de ataque inimigo, fortaleza, fortificação. Então, eu li algumas das coisas. Eu, sinceramente, não achava que estava tanta coisa ligado a essa palavra forte. Aí eu pensando nisso, eu fiquei pensando, porque se a gente pensar, quando se queria um conselho, uma orientação, uma informação, o que se fazia? Reunia quem? Os mais velhos. Dificilmente um rei, um líder, ia em um jovem para pedir uma orientação. Se fazia o quê? Ia nos mais velhos. Por que ia nos mais velhos? Porque qual a principal característica do mais velho? Ou do mais antigo? É uma coisa chamada experiência. Então, por isso que ia. Por quê? Porque ele já passou pela fase de criança, já passou pela fase de adolescência, já passou pela fase de jovem, agora ele está na fase mais velha. Então, ele percebe e ele sabe muita trajetória. Então, por isso que eu digo, e eu gosto muito de ouvir os mais velhos. É engraçado isso. Eu era moleque novo, mas gostava de ficar ouvindo a conversa dos mais velhos. Por quê? Porque eles têm conhecimento de coisa que eu não tenho. Eles já vivenciaram coisa que eu não vivi. Então, por que eu colo com eles? Para me saber. Como é que é isso? Como é que eu encaro isso? Como é que é uma batalha? Imagina, um guerreiro experiente se aposentou. Tu vai pedir informação para quem? Quer alguém mais preparado do que ele? De fato, é verdade que em cada fase da vida nós cometemos erros seríssimos. E muitas das vezes os mais velhos, por ter essa experiência, eles acham que eles sabem, que eles podem fechar tudo numa caixinha de surpresa, e não pode. Por quê? Porque a vida tem os seus percursos e às vezes são novidades que de repente você não viveu daquela maneira. Então, por isso que, inclusive quando eu falo para a família, ouça isso aqui, eu tenho um pouco de dificuldade, porque às vezes tem gente que quer criar um método, como se, eu acredito que tem coisas que encaixam para todos, mas tem coisas que são específicas. Tem coisa que eu vou passar no meu casamento, que na hora do vamos ver, é eu e ela que vai ter que se ajustar. Então não vai ter experiência. E muitas das vezes a pessoa, quando vai pregar, ela cria um método e acha que aquele método serve para todo mundo. E nem sempre é assim. Às vezes, tem métodos que servem para um, mas não servem para outros. É que nem experiência. Tem pessoas que têm experiências poderosas em Deus, mas só serve para ele. Aí o que é que ele quer fazer? Ele quer transmitir para todo mundo. Aí ele cria uma regra. Ó, tem que ser desse jeito, porque eu tive uma experiência assim. Mas, de fato, eles são mais experientes. Por quê? Em algumas determinadas, ou na maioria das situações, tem mais conhecimento. Então, toda vez que você, o pai, falar contigo, sua mãe falar contigo, pode ter certeza que ela tem noção do que está falando. Quando você se relaciona com um namorado, uma pessoa, ouça, pode ouvir sua mãe. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que, de repente, ouviram algo da mãe, do pai, ó, faz isso assim, desse jeito. Aí tu falou na hora, não, porque é coisa, o jovem tem isso. Não, mãe, eu sei o que eu estou fazendo, principalmente quando chega na idade de jovem. Acredita que já sabe das coisas. Aí ele vai lá e toma a sua atitude. Aí depois ele vai chegar lá na frente. Rapaz, bem que minha mãe tinha razão. Quem já aconteceu isso aqui? Rapaz, só? Ah, amém. Levantou lá atrás também. Por quê? Isso acontece várias vezes. Por quê? Porque certas coisas eles já vivenciaram. Provavelmente, é bem verdade que alguns de nós hoje temos uma vida melhor, ou a maioria de nós temos uma vida melhor do que nossos pais tiveram. Então, quando trata de sofrimento, minha mãe tem uma noção muito maior do que a minha. Uma resistência muito maior do que a minha. Por quê? Porque ela já passou por experiências que ela já sabe como é que é. Aí ela chega perto de mim e fala assim, filho, parada é essa. Aí na hora a gente, será? Aí lá na frente a gente vai ver. Quer ver um exemplo simples e bobo? Hoje, eu tive essa experiência. Estava tendo uma infiltração lá em casa. Aí estava passando para a casa da vizinha. A vizinha veio me chamar. Tem que quebrar a parede, tem que não sei o quê. Aí minha mãe falou uma coisa. Ezequiel,
Não seria interessante, porque é uma parte morta que não utiliza mais. Minha mãe falou, não precisa você quebrar tudo. Olha só, como a experiência ajuda. Não precisa você quebrar tudo. Simplesmente vai aqui, fecha essa parte aqui, porque aquela parte lá é inútil. Não utiliza para nada. Fecha aqui. Eu falei, engraçado que eu que sou homem. E minha mãe sabe mais do que eu. Eu falei, não é que minha mãe tem sentido? Se eu conseguir achar o local que eu possa encontrar para fechar, realmente eu não preciso quebrar a parede. Aí eu falei, minha mãe é chapa quente. Que ela pensou em algo que eu não passei. Não pensei, por quê? Provavelmente ela já passou por algo parecido. E é assim, então um conselho de amigo, ouça os mais velhos com atenção, ouça os seus pais. Você não vai perder em nada. Mas pensando nesse texto, como eu disse no início, quando se acaba os jovens, se acaba não no sentido de morrer, não é isso que eu estou querendo introduzir aqui, mas é no sentido de você não se descobrir quem você é. E João, quando ele declara, ele simplesmente deixa óbvio, você é forte, você tem força. E é engraçado que ele fala, e a palavra de Deus está em vós, ele não dá nenhuma momeada. Então, quando os jovens se acabam, quer ver uma coisa que acaba? A força. Quando o jovem não entende que ele tem a força e deixa de exercer isso que ele tem, sabe o que acontece? Automaticamente a força vai diminuindo. Sabe por quê? Porque um ancião não tem a mesma força que você tem e a mesma disposição que você tem. Então, quando você chega nesse grau que você não entende quem você é e da capacidade e da força que você tem, a força vai diminuindo. Então, jovens, ouça essa palavra em nome de Jesus. A igreja conta contigo. A obra de Deus conta com você porque você tem força. Não é eu que estou dizendo isso. Se não tem jovem, não tem força. Por quê? É uma característica única dos jovens. Então, se você não descobrir isso hoje, você vai perceber, e é engraçado que às vezes a gente fala assim, mas as coisas não andam, não melhora, não faz, não acontece. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente cruza os nossos braços, a gente tem até a força, tem até a capacidade para fazer, mas a gente prefere ficar reclamando, a gente prefere ficar esperando. Ah, vamos ver o que é que vai dar, deixa o líder se virar, deixa o pastor levar. Meu irmão, essa igreja conta contigo. E eu tenho certeza disso, sabe por quê? Porque eu conversando com o pastor dessa igreja, eu pedi uma ajuda a ele. Falei, pastor, pelo menos para o primeiro, pastor, abençoa. Ele em nenhum momento falou, não vou abençoar, não vou ajudar. Ele simplesmente falou, Ezequiel, tenho tanto, mas vou ver se eu consigo melhorar. Então entenda uma verdade, se ele compreende isso, é porque ele entende da sua capacidade e o que você pode produzir nesse lugar, por isso que ele decidiu investir, por isso que eu decidi passar o meu dia todo aqui, nem almocei hoje, trabalhando aqui, fazendo as coisas, cheguei em casa às 5h40, tomei banho e voltei, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que neste lugar tem uma geração que tem capacidade, que tem força, mas que só precisa se levantar hoje e reconhecer a capacidade que tem e colocar em prática. Porque às vezes a gente é forte para tanta coisa. A gente é forte para estudar, não sou contra, tem que estudar mesmo. A gente é forte para tantas áreas, mas às vezes a gente deixa a desejar dentro da obra de Deus. E eu entendo e sei disso. Por mais que você estude, será que você não consegue separar um tempo? Tem gente que são 3, 4, 5 meses da igreja dizendo não tenho tempo porque estou estudando. Eu entendo, tem que estudar, tem que trabalhar, é verdade, mas será que eu não posso tirar um dia da semana, pelo menos o domingo, e colocar no meu coração 2 horas dura o culto? Vou lá, estar com meus irmãos em comunhão, em unidade. Eu falei aqui na escola bíblica dominical, acho que um mês atrás, sobre encorajar um ao outro. Hebreus, o escritor de Hebreus, quando escreve, ele fala assim, ó, encorajando uns aos outros. Você se encoraja em casa sozinho? Não. Quando você está em unidade com os irmãos, aí você é encorajado. Sabe por quê? Porque você entra aqui, muitas das vezes, fragilizado, muitas das vezes de uma semana tão turbulenta que você pensou em desistir, em parar.
E talvez você chegou hoje aqui assim, mas eu quero te dar uma palavra em nome de Jesus: você é forte. Você tem a força de Deus, e não é eu que digo isso, é a palavra de Deus. A força de Deus está em você. Por exemplo, quando estava tendo a batalha contra os filisteus, quem estava lá no campo de batalha? Era Jessé ou os filhos dele? Os filhos. Quem? Os jovens. Por quê? Porque os jovens têm que ir para a batalha. E aí a pergunta que eu te faço é: não vai para a batalha ou vai para a batalha ou vai ficar de fora? E eu vejo uma característica em Davi muito forte, muito linda, porque pelo texto você percebe que Davi era rejeitado, era considerado menor, não tinha o mesmo valor que seus irmãos. Por quê? Porque os irmãos deles eram de guerra, mas Davi tinha uma característica nele, de ser forte. Meu pai não me considera tanto, meu pai nem lembra de mim, mas eu vou cuidar das ovelhas dele, porque isso para mim é fichinha. Eu sou tão forte em Deus que eu posso ultrapassar disso. De repente você entrou aqui e está vivendo isso. Problemas assim dentro da sua casa, da sua família. E hoje eu quero te dar uma palavra, que você é forte. Você pode vencer, você consegue vencer. E é interessante que o escritor, no livro de 1 Samuel, ele ainda enfatiza isso. Ó, e já venceste o maligno. Aquela igreja estava enfrentando algumas turbulências doutrinadas por falsos mestres, mas mesmo assim, o escritor está escrevendo: ó, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. E é engraçado que ele não, em nenhum momento ele duvida do que ele está falando, e aí ele concretiza dizendo: e já venceste o maligno. Aí você fala assim: o que é o maligno? É o diabo? Sim. Mas muitas das vezes o maligno é a afronta que você recebeu. De repente, algo que você gostaria tanto de ter, que seu pai fizesse, de repente ele não fez. Aí isso te angustiou, te feriu, te magoou. E você hoje tem que liberar perdão. De repente, um irmão que fez alguma coisa contigo, e você está aí corroendo isso. E hoje eu quero te dizer: você é forte, meu irmão. Você pode vencer, porque muitas das vezes isso é uma ação maligna. E qual é a ação maligna que está acontecendo com essa igreja? A ação maligna é essa que eles estão enfrentando, de colocarem eles em dúvida da verdade que eles receberam. Tanto que ele diz: ó, vocês já receberam, vocês não vão ser salvos. Na carta, quando ele escreve nessa epístola primeira de João, ele não deixa a dúvida, ele fala: vocês são salvos, não vão ser salvos. E quando ele chega, ele o tempo todo tenta afirmar isso para a igreja: ó, vocês não vão ser, vocês são salvos. Os jovens são fortes. A palavra de Deus está neles. E eles já venceram o maligno. Sabe por quê? Porque ele compreendeu que os jovens tinham força e poder para vencer o maligno. E aí eu te falo, você tem dois caminhos: esquecer disso que eu estou te dizendo agora e não se atentar para dentro de si e ver a capacidade que você tem, a força que você tem, e continuar prostrado. Mas hoje você pode se levantar, olhar para esse tema, e é engraçado que o tema diz somos. O tema não diz eu sou forte, o Wellington é forte, porque bem verdade é uma característica do jovem. O jovem é forte, mas quando eu uno a minha força com a do Wellington, com a do Júlio, com a do Alexandro, quando eu junto com a do Asbel, quando eu faço essa junção, a tendência é o quê? Eu me tornar mais forte. Então hoje, em nome de Jesus, eu quero te dar essa palavra. De repente você criou: não vou no culto por isso, por aquilo, mas hoje você veio a este lugar, você venceu essas barreiras. Sabe por quê? Porque tu é forte. E aí eu te falo uma coisa: vença a barreira do orgulho, vença a barreira. De repente você, não, porque às vezes isso acontece com a gente. Não concordo com isso, então vou pular fora, estou indo embora. Meu irmão, isso é atitude de alguém que é fraco. Porque nem você trabalha lá na sua empresa e você não concorda com tudo, mas você não sai de lá. Lá na sua escola, você está lá, mas você não sai de lá, porque você não concorda com tudo, mas você está lá. Por quê? E na igreja? Não concordo, vou embora? Isso é a atitude de alguém que não tem noção da força que tem.
porque eu não posso desmentir o que a palavra diz. A palavra diz que ele é forte, que os jovens são fortes, mas ele pode não ter noção da força que tem. Então entenda essa verdade nessa noite. Se coloque de pé, porque eu já passei 3 minutos, eu não estou nem enxergando lá direito, mas eu acho que eu já passei. Aí, a gente encontra essas barreiras e fica nessa. Não vou fazer não, porque não tem por que fazer. Não vou fazer não, porque eu não acho que é legal assim. Eu queria que fosse desse jeito. Irmão, tanta coisa que eu gostaria que fosse do meu jeito. Tanta coisa. Lá em casa. Lá em casa tem muita coisa que eu gostaria que fosse do meu jeito. Mas não é. E aí a gente vai vivendo. Tem coisas que você gostaria. Né? O pastor Carlos Tusso está ali rindo. Acho que é assim também lá. Normal, né? Eu falo pro meu cunhado, todo homem que casa, não tem aquela... Eu não sou pau mandado. Não, tu é. Pode ficar tranquilo. Você que não casou, fica tranquilo. Em algum momento vai ter uma coisa que você não queria fazer, não gostaria de fazer, mas tu vai fazer. É assim, é desse jeito. Se você quiser umas aulas disso, eu te ensino. Aí eu falo pro meu concunhado, que ele brinca comigo. Pode mandar, vai lá. Meu Deus. Quando ele fala alguma coisa aí, ó. Aí chama o Caio, já tá tomando bronco, ó. É assim. Aí eu brinco com ele, eu falo, Fábio, concorda? Aí ele concorda comigo, que... Aí eu falo, tu sabe que é sempre assim, né, Fábio? No fundo, todo homem é um pouquinho pau mandado. Aí ele fala, é verdade. Então, entendo a verdade. Eu sei que talvez você está aqui hoje, nem tudo é como você gostaria que fosse. Mas você hoje tem a capacidade e a força para vencer barreiras que te impedem. Engraçado que o texto à frente fala sobre as concupiscências do mundo, os prazeres do mundo, para não nos tornarmos amantes do mundo. E o texto está dizendo isso, sabe por quê? Porque ele sabe que você é forte, que você consegue vencer a fornicação, que você consegue vencer esse pecado que muitas das vezes está ali te rodeando. Ele sabe que você pode vencer. Mas se você, em algum momento, não entender a força que está em ti, você torna um alvo. E a palavra que eu tenho para você é essa. Ele escreveu, ele diz, eu escrevo para vocês, jovens, porque vocês são fortes. E hoje eu prego para essa igreja, para a juventude Monte Sinai, porque nós somos fortes. Nós temos poder para ir além. Nós temos poder para impactar Murim. E talvez nós não estamos impactando. Por quê? Porque eu não estou vencendo e não estou compreendendo a força e a capacidade que eu tenho para contagiar este lugar. Mas se nós hoje compreendermos isso, eu tenho certeza que Amorim será pequeno para o que Deus vai fazer, para o que Deus vai realizar, que esse lugar vai reconhecer e vai dizer, ali tem uma juventude forte, uma juventude que não se dobra diante do pecado, uma juventude que não se dobra, que não é aquela do disse-me-diz, que qualquer coisinha volta atrás, qualquer coisinha pula do barco, mas é uma juventude que vence e ultrapassa as barreiras, as dificuldades, as muralhas. Oh, meu irmão, nessa noite eu te convoco a fazer parte desse exército, para que possamos ir além, não para minha honra, não para minha glória, não para a glória do pastor, mas para a honra e glória do nome do nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor.